E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo eu vou comentar alguns comentários de um vídeo que já tem 1 ano de idade. O vídeo A Verdadeira Herança Portuguesa no Brasil e o Porquê de nos Envergonharmos dela. Bom, pessoal, eu gravei esse vídeo, A Verdadeira Herança Portuguesa no Brasil e o Porquê de nos Envergonharmos dela, um título um pouco comprido, né? Há 1 ano, e eu não esperava que ele fosse ter tanta repercussão. Uma repercussão muito grande para um canal pequeno como o meu. Teve cerca aí de 10.000 visualizações, vários comentários, várias curtidas, teve bastante engajamento, algo que eu não esperava obter. Para ser sincero, se eu soubesse que o vídeo teria tanta repercussão, eu teria caprichado um pouquinho mais. Porque foi um vídeo muito espontâneo. Eu simplesmente sentei aqui e comecei a falar, deu na telha, entendeu? Foi basicamente isso. Tudo bem que, no geral, os vídeos aqui do canal não tem preparo algum. Eu sempre aproveito momentos em que eu tô sozinho em casa, que eu já estudei o que tinha que estudar, já fiz o que tinha que fazer, e daí, sei lá, né, tem uma lista de temas aqui na minha cabeça, pego um deles, às vezes releio alguma anotação que eu fiz e bora, gravo o vídeo, entendeu? Normalmente esse é o modus operandi aqui do canal. Mas mesmo assim eu teria caprichado um pouquinho mais, tá? Foi um vídeo meio largado, mas assim, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com a repercussão. Falar de Portugal aqui no Brasil, pessoal, hoje em dia é sempre muito polêmico. Por causa de algo, né, de um fenômeno que eu caracterizo como lusofobia, que nas formas atuais surgiu ali em meados do século XIX, no período do racismo científico, das teses eugenistas. Tá? E daí veio se arrastando até os dias de hoje, sob roupagens diferentes. Existe um sentimento antilusista muito forte no Brasil hoje. E um dos objetivos aqui do canal, o objetivo declarado aqui do canal é valorizar a nossa herança portuguesa, valorizar a nossa matriz lusitana, fundadora, porque é algo que está em nós, é algo que nos constitui, queiramos ou não. Por isso gravei aquele vídeo. E, né, diversos comentários foram feitos ali, algumas pessoas elogiando, muitas pessoas elogiando, né? O YouTube tende, né, a recomendar os vídeos para bolhas específicas, então não surpreende que muitas pessoas tenham elogiado, não significa nada, né? Agora, teve uma certa parcela de críticas ali, algumas críticas construtivas, muito bem feitas, outras críticas bem sem pé nem cabeça, que mostraram uma incompreensão muito grande com a mensagem que eu tentei transmitir, e algumas pouquíssimas ali que já beiravam o discurso de ódio, a xenofobia, tanto por parte de brasileiros quanto por parte de portugueses. Muitos portugueses assistiram esse vídeo, se engajaram e grande parte deles demonstrou ali uma grande xenofobia em relação aos brasileiros. Então eu selecionei alguns comentários para comentar aqui com vocês, tá? Eu já pensava em fazer isso logo que o vídeo foi lançado e teve aquela repercussão, logo no começo, mas aqui vocês sabem que o negócio é lento, pessoal, o negócio aqui é devagar demais, tá? Assim, eu fiquei um pouco surpreso pela incompreensão de algumas pessoas, porque eu acredito que a mensagem foi transmitida de maneira muito simples, uma mensagem muito direta e de fácil compreensão. O que eu disse em linhas gerais? Para além da influência portuguesa nas nossas instituições e na nossa língua, no caso da língua, né, uma influência muito grande, muito profunda, existe uma influência portuguesa imensa na nossa mentalidade. Na nossa mentalidade, pessoal, no nosso imaginário. Essa influência se faz presente, então, naquilo que há de mais profundo em nós, enquanto povo. Então é algo que a gente não pode simplesmente descartar. Normalmente a gente foca nas instituições que Portugal nos deixou e, né, na língua portuguesa. A gente pega esses aspectos um pouco mais visuais, tá? Um pouco mais superficiais. Não que a língua seja superficial, a gente sabe que a língua é a forma de ordenar o pensamento, as ideias e tudo mais, não é algo superficial, mas a forma como isso é analisado é superficial, né? A gente foca muito na superfície. Então eu tentei trazer
né, a reflexão sobre essa influência portuguesa para o mais íntimo que existe, que é a mentalidade. A mentalidade é a parte mais profunda da psicologia coletiva. Tá? Então, eu queria mostrar que existe essa influência portuguesa ali. Tá? É uma influência grande, profunda, poderosa. E é algo que não é assim, eu vejo como um fato. Tá? Eu vejo como algo que não se discute. Tá? Por isso eu só estava... Por isso o intuito do vídeo foi simplesmente fazer uma exposição disso. Tá? A gente pode caracterizar se isso é bom, se isso é ruim, tá? Mas eu acredito que é algo indiscutível. E daí, como a influência portuguesa se faz presente no imaginário, qual é uma das principais formas de fazer essa leitura do imaginário? O estudo do folclore. Tá? O folclore faz parte do imaginário, ele é uma expressão da mentalidade. Tá? Então, quem que eu peguei? O Câmara Cascudo, que é o maior folclorista brasileiro, e o Câmara Cascudo, ele faz aí uma análise de diversos fenômenos folclóricos, de diversos mitos, de diversas lendas, e enxerga uma influência portuguesa preponderante neles. Então, é uma influência muito grande. E eu simplesmente expus isso naquele vídeo. Eu não aprofundei, como também não vou aprofundar aqui. Dito isso, eu falei que nós precisamos nos reconciliar com essa herança nossa, tá? Com essa presença portuguesa que está em nós, brasileiros. Eu não acho que Portugal e o Brasil sejam iguais, não acho que o povo português e o povo brasileiro sejam iguais, isso seria um absurdo, beleza, nivelar dessa maneira. Eu só ressalto que existe essa influência e é uma influência grande. E para que nós possamos nos compreender enquanto nação, enquanto povo, nós precisamos voltar a olhar para isso sem esses preconceitos todos, sem essa lusofobia, sem simplificações, sem dualismo, sem maniqueísmos. Beleza? O vídeo foi isso, foi simplesmente isso. E agora eu vou comentar alguns comentários que foram deixados, mas antes uma errata. Eu cometi um pequeno erro conceitual nesse vídeo. Como eu falei, eu gravei o vídeo de maneira corrida, tá? E eu acabei invertendo o conceito de imaginário e o conceito de mentalidade, beleza? É justamente o contrário do que eu falei ali, acabei invertendo. Não sei porquê, eu percebi isso logo na hora de revisar o vídeo, mas eu falei, vou publicar mesmo assim e dane-se, tá? Então assim, eu sabia que estava errado e ainda assim eu publiquei, porque foi um erro assim muito pequeno, tá? Foi um erro muito pequeno. Eu vou, pessoal, só para esclarecer essa questão do erro, ler a definição de imaginário que eu sigo, porque eu acho que isso é muito importante, tá? Como eu, no meu período de graduação, me aproximei muito da história medieval, e a historiografia medieval atual utiliza muito esse conceito, é um conceito que é familiar para mim, mas eu percebi que não é familiar no geral, tá? Então eu vou ver a definição que Hilário Franco Júnior dá desse conceito. Imaginário: conjunto de imagens, verbais e visuais que uma sociedade ou um segmento social constrói com o material cultural disponível para expressar sua psicologia coletiva. Dentro da psicologia coletiva, nós temos a mentalidade, que é a parte mais profunda. O imaginário, então, é essa expressão. Tá? Por isso que eu localizo o folclore no imaginário. Então, acho que é uma das formas de a gente compreender essa alma nacional, tá? O estudo do folclore. Sem mais delongas, vamos aos comentários. Eles estão, pessoal, totalmente desordenados, tá? Eu só fui revendo ali os comentários, tirando print e pronto. Não tá assim numa ordem temática. Eu simplesmente vou comentando, né? Então vai aparecer algumas coisas repetitivas aqui, provavelmente, certo? Eu selecionei acho que uns 20. Vamos dar uma lida aqui e uma comentada bem breve. Vocês têm de estudar um pouco mais sobre a origem do povo português e pararem de falar bobagem como, por exemplo, o povo português ser um povo mestiço. Essa crítica se repetiu mais de uma vez, por isso eu quis trazer. Muitos portugueses não gostam, né, que a gente diga que o povo português é um povo mestiço, tá? Eu entendo, algumas das críticas em relação a esse conceito foram muito bem fundamentadas. Eu fiz um vídeo lendo e comentando, onde eu falo um pouco mais sobre isso, vou deixar o link aqui, tá? Quando eu digo o povo português é um povo mestiço, eu quero dizer o seguinte:
na formação do povo português, houve a confluência de duas culturas muito distintas, tá? Muito, quase que antagônicas. Então, a cultura moura, marcadamente africana, e a cultura visigótica, marcadamente europeia. Com essa confluência se formou Portugal. Não quero dizer que, por exemplo, só o povo português é um povo miscigenado, porque a miscigenação faz parte do ser humano, tá? Aqui eu tento trazer uma maneira um pouco mais nessa análise cultural, seguindo o exemplo de Gilberto Freire, tá? Aqui trabalha longamente sobre isso. Sérgio Buarque de Holanda também trabalha longamente sobre isso. Sérgio Buarque de Holanda, no Raiz do Brasil, inclusive diz que graças a essa mestiçagem, o povo português é um povo sem orgulho racial, tá? Isso está no Raízes do Brasil, tá? Foi simplesmente isso que eu quis dizer. É sério, Portugal descobriu o Brasil. Ai, pessoal, como isso me incomoda, tá? Hoje em dia existe uma obsessão nominalista reinante nas ciências humanas. Ou seja, um revisionismo gigantesco, uma mania de desconstrução. Então, mudar os termos. Não vamos mais usar descobrimento, porque ele significa isso, isso, isso. Vamos mudar, vamos procurar outros termos, não sei o quê. Eu não me preocupo com isso. O que me interessa é o significado. Tá? O que esses termos significam, o que realmente aconteceu. Muitos pensadores propuseram na questão do descobrimento o termo achamento. Isso está em Van Hagen, isso está no Darcy Ribeiro, e sei lá, descobrimento, achamento, eu acho que a consequência é a mesma, tá? Outros propõem invasão, né? Daí também, né, já é outra carga narrativa que está por trás. E eu não vejo problema nenhum no termo descobrimento, pessoal. É óbvio que ninguém ignora que já existiam povos indígenas aqui no Brasil, isso daí, pelo amor de Deus, né? O que o termo descobrimento traz é o seguinte: era como se houvesse nessas terras um véu, tá? Um lençol, digamos assim, e Portugal descobriu esse lençol do ponto de vista europeu. Portugal descobriu essas terras do ponto de vista europeu. Simplesmente isso, tá? E nada além disso. De fato, né, não existia Brasil antes de Portugal. Tá? O povo brasileiro vai ser formado a partir da mestiçagem, né, da mistura de diversas matrizes culturais. Os indígenas sozinhos não configuravam o Brasil. Era uma série de etnias indígenas que existiam aqui, separadas, que se digladiavam. Não havia essa consciência nacional, como passou a existir depois e como já começava a se formar na Europa. Eu também não ignoro que outros navegantes isolados, espanhóis, franceses, chegaram a essas terras antes de Portugal. Isso também é fato histórico. Mas a questão a expedição de Pedro Álvares Cabral, ela teve um contínuo. Tá? Ela deu origem a esse contínuo, foi o primeiro passo, tá? De uma constante ocupação dessas terras, de um constante processo de mestiçagem. Depois de Cabral vieram o Caramuru, vieram o João Ramalho, o Antônio Rodrigues, o Bacharel de Cananéia, outros tantos, e foram se misturando. Então, assim, né, a expedição de Cabral foi o primeiro ponto de assim, um longo processo de formação do povo brasileiro. Tá? E é simplesmente isso que eu quero dizer. O termo descobrimento é um termo que já está consolidado. Então eu não vejo problema em se utilizar dele. E eu acho esse debate particularmente muito desgastante, muito desnecessário. Tá? Eu não tenho essa obsessão por substituir e policiar o meu vocabulário. Tá? Em substituir palavras e tudo mais, buscar sempre um politicamente correto. Eu não tenho essa preocupação, certo? Esse daqui eu amei, pessoal. Sim, não gostamos de Portugal e não vai ser o Boitatá que nos fará mudar de opinião. Né? Esse eu li e falei, uau, nossa, esse daí arrasou, acabou, esse daí refutou o meu vídeo. Eu achei muito, assim, de um simplismo gigantesco, pessoal. Eu mesmo já respondi esse daí no próprio comentário e depois a mesma pessoa disse isso aqui. Achar que o folclore nos une é simplório. Ninguém fala da alma de um povo pressupondo que algo assim sequer exista. Com base nisso, sobretudo em povos tão heterogêneos como o nosso, ele forçou a barra para construir uma narrativa. Tá? Vamos por partes.
Achar que o folclore nos une é simplório, de fato, dessa forma como esse cara colocou, de fato seria muito simplório dizer isso. O que eu disse foi, repito aqui, no nível da mentalidade, no nível mais profundo, existe grande influência portuguesa. E isso se faz presente em todo o Brasil. Tá? Como essa pessoa utilizou o termo povos, né, para se referir ao Brasil, dá a impressão que segue nessa linha multiculturalista que hoje é dominante nas ciências humanas. Eu não sigo. Eu já falei 200 vezes aqui no canal, eu sigo a interpretação de Brasil do Darcy Ribeiro, segundo a qual há um único povo brasileiro, uma etnia nacional, um povo novo, tá? Formado aí a partir desses diversos outros povos, mas existe um único povo brasileiro que se expressa no nível cultural de maneiras distintas, mas que tem um substrato comum, a união entre o português e o indígena. Então, do ponto de vista deste canal, não é errado falar em povo brasileiro. Tá? A gente percebe sim, eu acho, para mim isso é visível, né, que o Brasil é sim um único povo, né, contém sim um único povo brasileiro. Tá? E uma das coisas que nos ajuda a compreender isso é a obra do Câmara Cascudo também. Quando ele analisa essa questão do folclore, da influência portuguesa no folclore, ele diz que essa influência se faz presente em toda a extensão do Brasil. Tá? Quase como um denominador comum do folclore brasileiro. Então é isso que eu tenho a dizer, sabe? O cara que não gostou do termo, a alma de um povo, né? Porque eu falei a alma portuguesa do Brasil. Eu já expliquei aqui, né, que alma foi utilizada como uma figura de linguagem para se referir à mentalidade, aquilo que há de mais íntimo. Eu não sou a única pessoa que utiliza esse termo, alma de um povo, tá? Esse termo, utilizado sempre como figura de linguagem, se faz presente em grandes intelectuais, em grandes intérpretes. Eu achei muito estranho alguém ter implicado com isso, de verdade. Achei estranho. Alguém respondeu essa pessoa dizendo que Portugal tinha grandes feitos e tudo mais, e ele responde o seguinte: que feitos? Destruir a ação das missões que tratavam os indígenas como seres humanos? Ou promover o maior tráfico de escravos da história? Ou ser o único colonizador que entrou na África para ativamente capturar futuros escravos? Ou terem criado o realismo português com padres a serviço do projeto político do imperador, que não conseguiu criar educação superior no país? Portugal é um câncer na história da humanidade. Bom, ignorando aqui a xenofobia dessa pessoa, eu acho que é necessário aqui explicar, pessoal, o seguinte. Quando eu trato dessa temática do Brasil colonial, eu faço a distinção de 3 categorias. Eu já comentei isso em algum vídeo do canal, tá? Mas eu repito aqui. Nós temos a coroa portuguesa, de um lado. Nós temos o povo português, de outro lado. E nós temos o povo brasileiro, de outro lado. Essas 3 categorias se entrelaçam, se influenciam mutuamente, mas são distintas. A gente precisa separar o projeto colonial dos reis de Portugal, da burocracia portuguesa, do povo português. Tá? Que muitas eram pessoas, né, que pagavam impostos para essa coroa, para essa burocracia, que viviam numa situação também de opressão e que vieram para o Brasil num fluxo ininterrupto, pessoal. De 1500 até o século XX. Nós temos aí mais de 400 anos. O povo português veio para cá de maneira ininterrupta, mantendo a Portugalidade no Brasil sempre viva, sempre pulsante, sempre influenciando os destinos daqui do Brasil. E aqui no Brasil se misturaram, se mestiçaram e ajudaram a formar essa nossa mentalidade. Tá? Deram esse contributo para a formação da mentalidade brasileira. Uma coisa é esse povo português que veio para cá buscando condições de vida melhor. Outra coisa é a elite portuguesa, a coroa portuguesa. Beleza? Eu acho importante a gente fazer essa distinção, porque as pessoas colocam tudo no mesmo balaio. As pessoas tratam tudo como se fosse uma coisa só, e isso acaba gerando essa xenofobia, certo? Comentário grande. Eu não tenho vergonha nenhuma, muito pelo contrário, tenho orgulho e a imensa maioria brasileira também não tem vergonha nenhuma da herança portuguesa. Não confundir o extremismo fundamentalista de esquerda
principalmente nas faculdades, academias, elites políticas, sociais, culturais, juntos com os governos que sempre trabalham para depreciar a imagem do Brasil, dos brasileiros, produzir um sentimento de vira-latas, inferioridade dos brasileiros, e tá? Não confundir o Brasil com você, seus preconceitos e sua bolha de extremismo fundamentalista de esquerda, nas universidades, da academia, elites culturais, sociais, políticas e outras. Uau, né? Uau. O cara vem no meu comentário e fala de esquerda, me taxa de esquerda. Gente, eu dou risada, tá? E isso daqui é tão caricato que me faz dar risada. Se essa pessoa assistiu ao vídeo e comentou isso, assim, é triste a capacidade cognitiva dessa pessoa, de verdade, assim. Essa polarização aqui no Brasil, de esquerda e direita, como vem sendo posta, ela é muito emborrecedora, tá? Muito emborrecedora. E eu comentei que eu vejo o anticomunismo como uma ideologia emborrecedora também, tá? Um instrumento de alienação profundo e poderoso, tá? Veja o que esse cara comenta. Assim, eu escrevi, né, antes de fazer o vídeo, eu escrevi um texto chamado Carta aos Irmãos Luso-Descendentes, em que eu comento 2 casos de lusofobia. Os 2 foram por pessoas ditas de direita, tá, pessoal? Eu acho que dizer que a maioria brasileira não tem vergonha nenhuma da herança portuguesa é um absurdo extremo, tá? A lusofobia é muito forte aqui no Brasil e não tem nada a ver com direita e esquerda, nada a ver, beleza? Infelizmente, graças a Portugal, o Brasil é um dos países com mais gente burra do mundo. Herança portuguesa. Essa pessoa deu um excelente exemplo de burrice. Troféu joinha para ela. Eu, como português, lamento que meu país tenha colonizado o Brasil. Tenho muita pena do Brasil falar português e ser uma antiga colônia portuguesa. Gostava de não ter ligação nenhuma com esse país. Não precisa ter pena não, pessoal. Graças ao fato de nós termos sido formados por Portugal, é que nós podemos ler, por exemplo, esse livro lindo aqui, Os Lusíadas no original. Só isso daqui já valeria a pena, pessoal. Poder ler Lusíadas sem nenhuma tradução intermediária é uma maravilha. Abre parênteses, essa edição aqui é péssima, tá? Lá vai mais um comentário quilométrico. Achei engraçado que tenha dito que vós, brasileiros, deveis voltar a ler os clássicos portugueses, porque penso que forma talvez possais corrigir centenas de palavras portuguesas a que vós mudastes. Não só o sentido, mas também a grafia. Dizeis colisão com o sentido de coligação, o que está totalmente errado, já que colisão significa choque, batida, encontro violento entre 2 objetos e coligação significa união, reunião, ajuntamento entre partidos políticos, países, etc. Chamais ao facto, quando fato em português designa uma indumentária, um traje e blá, 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 blá. Isso daí até cansa. Que é o momento disso, pessoal? Só queria dizer que teve uma pessoa aqui que falou um negócio desse aqui, tá? Um português que falou um negócio desse aqui. Eu só digo que eu acho a língua portuguesa no Brasil linda. E mais bonita ainda o nosso dialeto caipira aqui de São Paulo. Acho uma maravilha. Uma pena que eu tenha, acho que por causa da escola e tudo mais, perdido um pouco do meu R puxado. As minhas raízes são indiferentes, assim como a língua, sangue ou a cor da pele. Esforço-me para deixar o melhor de mim, para me enriquecer como ser humano. Um dia vou morrer e não levo nada comigo. O que aconteceu há séculos atrás está no passado. Eu não era vivo nem vocês. Não era viva e nem vocês. Perder tempo a discutir isso é quase insano. Até parece que a vida é eterna. Quanto aos descendentes, tudo bem, isso aqui não interessa. Pessoal, esse comentário aqui foi um dos piores. De verdade. Esse para mim foi um dos piores. Eu normalmente não dou dislike, mas nesse daqui eu não consegui segurar o botão, tá? Isso daqui é muito característico do nosso individualismo do século XXI. O lance do self-made man, né? Dessa ideia de que eu não preciso de nada, não dependo de nada, sou uma pessoa, sou um cidadão do mundo, digamos assim, né? Essa concepção, essa forma de ver as coisas. Isso é muito triste, pessoal. Isso é muito triste. O que aconteceu há séculos atrás está no passado, não está no passado. Não está no passado, e ter que explicar isso é absurdo. Ter que explicar isso é absurdo, gente, é absurdo. Tudo que nós vivemos hoje é consequência do passado.
tudo, tá? Desculpa estar dizendo isso para vocês, porque eu sei que vocês, público aqui do canal, via de regra, né, compreende perfeitamente isso. Mas tem pessoas que não entendem isso. Olha só que coisa, né? As minhas raízes são indiferentes. Muito triste. Muito triste. Uma pessoa, um povo que não honra suas raízes é assim um dos fenômenos mais tristes que existe. As nossas raízes nos constituem como nós somos, formam a nossa identidade, nosso ser, a nossa expressão. A gente precisa de fato valorizar elas. Esse tipo de comentário é triste, 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 triste. Mas compreende-se, era imperativo para os novos poderes instalados romper os laços com Portugal. Caso contrário, jamais conseguiriam fomentar o nacionalismo desejado. Ainda assim, permaneceram com a cultura, a língua, os alicerces civilizacionais e até os louros das conquistas portuguesas, apropriando-se de uma herança que tentaram simultaneamente negar. Nada é mais trágico do que cultivar ódio à própria origem, sobretudo quando esse ressentimento nasce de uma construção política enganosa. Mencionei esse comentário aqui só para dizer que houve comentários lúcidos nesse vídeo. Esse daqui foi um deles, tá? De fato, quando houve a nossa independência em 1822, o sentimento anti-português era saudável. Tá? Ele se expressou muito naquela Constituição da Mandioca, de 1823. Era saudável naquele contexto. A questão, o único problema que eu coloco é, anos depois, isso ainda se manter. A partir de um certo momento, começou a se tornar algo prejudicial a nós mesmos, a nossa compreensão de nós mesmos. Gostei muito desse comentário. Confesso, não carrego tanto orgulho assim. Na verdade, o que sinto é quase o oposto. Dia após dia venho me reconectando com os povos originários desta terra, e é neles que descubro um orgulho genuíno, profundo, um pertencimento que brota das raízes indígenas que resistem apesar de tudo. Quando volto o olhar para Portugal, vejo crescer uma estranheza. O que enxerga é um país que tantas vezes se fecha em muros invisíveis de xenofobia contra o nosso povo, e naturalmente esse olhar me distancia. Talvez sejamos dois povos feridos, que ainda não aprenderam a aceitar a própria dor nem a dor do outro. Carregamos cicatrizes que o tempo não curou e que parecem latejar mais intensamente neste mundo que retorna ao individualismo, que ergue fronteiras, que ecoa discursos de ódio e exclusão. Gostei muito desse comentário, pessoal. Não sei necessariamente se foi um comentário crítico ao vídeo, tá? Tem um certo teor crítico, mas assim, tá maravilhoso, porque fala aí da reconexão também em relação aos povos indígenas. Isso é muito importante, pessoal. Aqui no canal, a gente busca valorizar todas as matrizes fundantes do Brasil. Eu só não ressalto tanto a matriz africana e a matriz indígena aqui no canal, porque eu já vejo muitas pessoas fazendo isso no YouTube, e eu não vejo tanto em relação à matriz portuguesa. Então, para não ser mais uma pessoa falando o mesmo, eu enfatizo o papel de Portugal. Mas não é que desvalorize as outras matrizes fundantes. No geral, gostei muito desse comentário. O problema foi a pessoa que comentou embaixo, tá? A pessoa que comentou esse comentário. Você é realmente um brasileiro honesto, a que ela se refere ao comentário que eu acabei de ler. Leal à história do Brasil que sofreu muito nas mãos do colonizador. Muito aliviada com seu comentário entre tantos inacreditáveis, de brasileiros medíocres e desonestos, distorcem a história, que enaltecem o colonizador, que, como nome entrega, só levou terror e destruição ao Brasil dos nativos. Eu respondi a um desses brasileiros dispensáveis, mas apagaram meu comentário. Apagaram, né? Ela não quer me criticar diretamente. Você foi mais elegante na forma de escrever, então eles deixaram. Mas com certeza fingiram que você não escreveu nada. Portugueses escrevendo mentiras sobre a história vergonhosa que o país deles fizeram é patético. Mas brasileiros reforçando e amando isso é ridículo, absurdo, é viralatismo da pior espécie. Parabéns por honrar a sua nacionalidade, por defender nosso país, que se livrou do opressor e construiu sua própria história. Ela aqui também tentou arrasar, né? Eu apaguei um comentário dela, acredito, não sei se foi dela, não sei, né? Eu apaguei vários comentários quando foram muito agressivos, tá? Comentários muito agressivos, muito xenofóbicos foram sim apagados, mas críticas no geral eu deixo, por que eu vou apagar, tá? Não me importo com isso.
Agora, essa pessoa também não entendeu o que eu disse no vídeo. Acho que ela se revoltou tanto com os comentários de algumas pessoas, né, que fizeram no vídeo, alguns que podem ter recebido um amei da minha parte, que simplesmente ignorou o que eu disse no vídeo. Eu estou falando aqui do povo brasileiro, tá? Infelizmente, essa pessoa, ela ignora parte do povo brasileiro. Para ela, o povo brasileiro é um recorte. Ela identifica o povo brasileiro aos indígenas, aos africanos talvez, mas ignora a porção portuguesa que nos constitui. Ela está sendo vira-lata sem perceber. Ela está caindo no viralatismo sem perceber. Ela está distorcendo a história sem perceber. Se a gente quer analisar o povo brasileiro, aqui eu estou falando, lembra, as 3 categorias, o povo brasileiro. Se a gente quer compreender o povo brasileiro, se nós queremos nos compreender a nós mesmos, nós não podemos continuar ignorando a influência portuguesa em nós. Tá? E essa influência, como eu já falei aqui, e como Câmara Cascudo e outros tantos intelectuais atestam, é muito profunda. A gente precisa revalorizar ela. E isso não significa ignorar as coisas horríveis que talvez a coroa portuguesa tenha feito aqui no Brasil. Tá? Não é ignorar a escravidão, não é ignorar o tráfico transatlântico e muito menos relativizar essas coisas que são unilateralmente horrendas. Beleza? Horrendas. Não é relativizar isso, mas pensar no nível popular, que é uma coisa que essas pessoas que falam tanto em povo têm dificuldade em fazer. Tá? Pensar no nível popular, do imaginário popular, do folclore, da religiosidade popular. É muito difícil trabalhar esse tipo de tema, pessoal. Descendente italianos, portugueses, alemães, espanhóis e o caralho a 4 é tudo a mesma merda. Nada adianta essa tua ascendência se você não é uma pessoa honesta, séria, justa, inclusiva. Um monte de idiotas com orgulho da ascendência, lá, lá, lá. O mesmo problema do comentário que eu já comentei aqui é que ignora completamente o passado, ignora as raízes. Já falei o suficiente sobre isso, mas para vocês verem como isso se repete. Qual brasileiro valoriza ou tem apego ao folclore? Ele é estimulado nos ambientes escolares apenas. Acabou a aula, acabou o folclore. O que o folclore acrescenta na vida de alguém? Retiro o que eu disse, pessoal. Esse daqui foi o comentário mais triste de todos. O que o folclore acrescenta na vida de alguém? Eu não sei, assim, eu não conseguiria nem responder isso aqui, nesse pedaço de vídeo, tá? Talvez valha um vídeo próprio sobre isso, mas é muito triste, né? As pessoas acham que folclore é simplesmente criança ficar pintando desenho do Saci Pererê na escola. Não, é muito mais profundo do que isso. Folclore faz parte do imaginário. Ele diz muito sobre aquilo que está dentro de nós, no mais profundo de nós. Por isso que o folclore precisa ser revalorizado. Aqui ela falou uma verdade, essa pessoa, né? Qual brasileiro valoriza ou tem apego ao folclore? De fato, isso é uma tristeza, tá? Isso é uma tristeza. Não perca tempo. Há coisas mais úteis como lutar contra a corrupção, criminalidade, falta de ciência médica, salários baixos, pequenas poderias, ensino medíocre, etc. O legado histórico não pode ser mudado. Estar a martelar sempre no mesmo é simplesmente ridículo. Mesmo problema daqueles outros 2 comentários, não consegue perceber que a história tem consequências nos dias de hoje, que nós somos produto de coisas que ocorreram no passado, o que é básico, pessoal. Defender a cultura brasileira não impede a gente de lutar por essas coisas que de fato são úteis. Não diria que mais úteis, mas tão úteis quanto. Vamos parar com essa mentalidade dualista, pessoal, pelo amor de Deus. Devolvam o nosso ouro. Tipo de comentário que também não compreendeu nada do que eu falei, pessoal. Eu, graças a Deus, não sou descendente português. Obrigado, meu país. Aqui eu risquei o nome da pessoa e deixei o sobrenome de propósito. Santos. Santos provavelmente é um sobrenome alemão, eu acho, viu? Ou escandinavo. Tenho certeza que é escandinavo. Nós, portugueses, não nos interessam com a opinião dos brasileiros. No fundo, vocês brasileiros têm razão. Nós, portugueses, não temos nada a ver com brasileiros.
Porque se alguém tem que ter vergonha, são os portugueses, os brasileiros. Os brasileiros são um povo com tão pouca cultura. O Brasil é um país grande, mas o povo é muito pouco inteligente. Podia ser um país rico, se fossem inteligentes e trabalhadores. Claro, não se podem comparar com os portugueses. Sou português com orgulho. Isso aqui só para dizer que a xenofobia é um problema sério. E um problema sério em Portugal, como muitos nos comentários denunciaram. Mas, pessoal, aqui eu peço até perdão, né, para os muitos portugueses que são inscritos aqui no canal, que acompanham os vídeos. Mas o Portugal de hoje não me interessa tanto. Eu só me interesso por Portugal na medida em que me ajuda a compreender o Brasil, a minha história, a minha identidade, a minha cultura. Aqui o foco é história do Brasil. Mas, cansei, pessoal. Cansei, já deu por hoje, beleza? Esses foram alguns comentários, tá, que fizeram. Esses comentários só mostram que nós precisamos urgentemente nos reconectar com a porção de portugalidade que existe em cada um de nós que vive aqui no Brasil. Esse é um dos objetivos diretos e explícitos aqui do canal, pessoal. Então eu vou continuar gravando vídeos sobre isso, vou continuar comentando sobre isso, porque esses comentários só me mostraram que isso se faz urgentemente necessário. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal!